Você sabe que eu gosto de trazer economistas, educadores financeiros para você melhorar a sua condição de vida. Beleza? Você que acompanha o Fala Minas, a gente já trouxe até o Cerbasi aqui, que é um fera, um ícone aí, né? Um dos homens mais influentes do Brasil. E agora eu tô trazendo aqui o Alisson Alves, que também é muito influente, é um cara que é sagaz, sabe de tudo sobre questão de investimento financeiro, que vai ajudar a gente a entender o que é o Tesouro Direto e se é o melhor fundo de investimento para vocês hoje. Alisson, obrigado pela participação, uma boa tarde. Boa tarde, Cadu. É um prazer estar aqui no seu programa falando um pouquinho aí sobre investimentos com seus telespectadores. Vamos lá então, vamos ajudar o povo a ficar rico, a ganhar dinheiro. Vamos lá, vamos tentar. O que é esse Tesouro Direto? Eu ouço muito, inclusive o Gustavo Cerbasi, alguns outros educadores financeiros já falaram sobre isso aqui no programa, mas eu queria aprofundar mais sobre o Tesouro Direto. O que é isso? Bom, o Tesouro Direto ele é uma plataforma onde um investidor como eu, você, uma pessoa física, ela consegue acessar um pedaço da dívida pública interna do Brasil. Então, quando a gente investe no Tesouro Direto, eu estou comprando, né, um pedacinho da dívida pública, estou emprestando dinheiro para o governo federal e ele vai me pagar uns juros, né, por esse empréstimo. Tá? Então, nada mais, nada menos é do que isso. É um título de renda fixa, toda renda fixa é uma dívida, essa dívida vai ter um prazo, ela vai ter uma taxa estabelecida e aí o investidor, né, a pessoa, ela escolhe o valor que ela quer investir, o preço unitário que ela vai pegar. E aí ela tem um prazo, ela tem uma taxa determinada para receber aqueles rendimentos. Mas basicamente ela está emprestando o dinheiro dela para o governo e vai receber uns juros por esse empréstimo. O Tesouro Direto é mais interessante do que você deixar o dinheiro no banco? Exatamente. Por exemplo, o Tesouro Direto ele tem uma aplicação que é atrelada à inflação. E isso é muito interessante porque garante o seu poder de compra. Porque você tem uma garantia que o seu dinheiro sempre vai se valorizar mais do que a inflação. E a maioria dos investimentos bancários hoje em dia são atrelados ao CDI. E nem sempre o CDI ele supera a inflação. Então pode ser que às vezes você está com o seu dinheiro aplicado em alguma aplicação, em algum investimento, mas que você não está tendo um ganho real. A sua valorização ela está abaixo da inflação. Por conta da inflação do jeito que está hoje, está interessante investir no Tesouro Direto? Hoje fica interessante investir no Tesouro Direto, mas não pensando também só no quesito inflação. Tem algumas variáveis que acabam tornando isso interessante. Primeiro que o Tesouro Direto ele não tem só uma taxa, por exemplo, atrelada à inflação. Você pode escolher hoje um Tesouro Direto pré-fixado, que é um percentual fixo, que ele não muda. Você pode escolher um tesouro hoje pós-fixado, atrelado à taxa Selic, que é a taxa básica de juros hoje, né? E aí a gente tem os tesouros diretos, né, atrelados ao IPCA+, né, os títulos públicos IPCA+. Para quem não sabe, IPCA hoje é o índice nacional, né, que mede a inflação. Então, quando você tem um tesouro, por exemplo, IPCA mais 5, você tem tudo que a inflação render no ano, mais 5% garantido. Então, você sempre tem 5% acima da inflação. Então, o detalhe é que hoje a gente está nos patamares onde a inflação ela já está sob controle. A inflação ela teve uma queda nos últimos 12 meses, vem caindo bastante. Então, está num patamar até que eu diria bem saudável. E isso até deve levar o Banco Central nas próximas reuniões a começar a baixar os juros, porque a gente já está entrando naquele ciclo ali onde a inflação está sob controle. Tá? Só que o Tesouro Direto ele tem um conceito bem legal que é a marcação a mercado, que ele te permite você sair antecipadamente com um ganho até maior do que a taxa em que ele te paga. Tá? É um conceito mais técnico, mas acaba sendo interessante. E historicamente, se a gente fizer um comparativo entre títulos atrelados à inflação, títulos títulos atrelados ao CDI, a Selic, poupança, historicamente, os títulos públicos atrelados à inflação são os que têm a melhor rentabilidade, são os que têm o melhor retorno. No caso do Tesouro Direto, por exemplo, eu vejo muita gente falando sobre a questão de você fazer o seu pé de meia ali, né? Fazer aquela reserva de emergência, de ter uma segurança ali. Mas eu tenho também, assim como grande parte dos meus amigos, dúvidas na onde investir, porque é muita coisa do Tesouro Direto, né? Tem muitas opções que você tem ali para trabalhar.
Hoje você vê quais são as melhores opções do Tesouro Direto que tem pra gente. Tá, hoje o que eu gosto, é claro que assim, investimento é uma coisa muito personalizada, depende muito do momento da pessoa, o que ela tem de meta para a vida dela financeira, qual que é a necessidade de liquidez, qual que é o propósito dela, se ela quer ter uma renda passiva, se ela quer apenas capitalizar juros sobre juros, então depende muito de qual é o foco, qual é o objetivo da pessoa. Mas hoje, se eu fosse pensar assim, de uma forma geral, o que é aquele investimento que traz uma segurança para a carteira do investidor, independente de qual seja o prazo. É um título do Tesouro, um título público chamado NTN-B. Tá? A NTN-B é um título público atrelado à inflação. Hoje, se qualquer telespectador entrar, por exemplo, no site do Tesouro, eu acredito que deva ter NTN-B pagando IPCA mais 5, IPCA mais 6. Tá? Então, assim, por que eu gosto dela? Porque ela te dá uma segurança, independente do prazo, qual seja, você sempre tem uma rentabilidade real, você sempre ganha da inflação. Então, eu gosto ali do título dessa NTN-B, vamos dizer assim, como aquele porto seguro de uma carteira de investimentos. E, além disso, ela tem uma coisa que é bem bacana, que ela te paga juros semestral, ou seja, a cada 6 meses, parte daquele rendimento é depositado na sua conta corrente diretamente, para você usar, para você reaplicar, enfim. Então, além de dar esse ganho real, ele ainda te paga um juros semestral ali. E eu tenho um mínimo para investir no Tesouro Direto? Tipo, cada um desses títulos, ele me dá um mínimo? Tem. Cada título do Tesouro Direto tem o que a gente chama de PU, que é o preço unitário. Tá? Então, isso é estipulado pelo próprio governo. Então, a gente tem aí títulos hoje que o PU pode ser R$4.000, pode ser R$900, pode ser R$2.000, então depende do título que a pessoa está comprando. Mas no próprio site do Tesouro ou na própria instituição financeira que a pessoa for investir, pode ser uma corretora, por exemplo, na hora que ela vai fazer a contratação, ela já vai ter ali a informação de qual é o preço unitário daquele ativo. É interessante para quem está fazendo essa reserva de emergência ter ali a liquidez diária? De eu poder resgatar esse dinheiro? Sim, isso é um ponto muito importante. Por quê? Todo investidor, qualquer pessoa hoje que ela quer entrar no mercado de investimentos, o que é o beabá? O que é a primeira coisa que ela precisa fazer? Constituir a reserva de emergência dela. A gente costuma indicar que essa reserva de emergência seja de pelo menos 3 a 12 meses da despesa mensal fixa da pessoa. Por quê? Se acontecer alguma coisa, se ela perder a fonte de renda dela, se ela ficar numa situação complicada, ela tem a reserva que vai mantê-la enquanto ela não encontra outra fonte de renda. Tá? Então, hoje aí, para o pessoal aí, vamos pensar aí pelo menos 6 meses do seu gasto mensal. Então, se uma pessoa hoje ela tem um custo fixo aí de R$2.000 por mês, vamos pensar em pelo menos 12.000 de reserva de emergência. Aí essa reserva tem que ser numa aplicação segura e com liquidez imediata. Ela não pode correr riscos com aquele dinheiro e ela tem que conseguir resgatar a hora que ela precisar, porque se acontecer algum imprevisto, ela não fica ali com o dinheiro travado. Tá, e o nome reserva de emergência, né? Que se tiver algum boró, tá ali com o dinheiro na mão. Exatamente, exatamente. E aí o Tesouro, ele é muito interessante para isso, porque hoje, quando a gente fala de segurança, a gente tem diversos investimentos hoje, né, disponíveis no Brasil. Mas o mais seguro de todos hoje é justamente o título público do Tesouro Direto. Tá? É o que a gente chama de risco soberano. Nenhum deles é 100% seguro. Infelizmente, hoje a maioria das pessoas acham que a poupança é o investimento mais seguro que existe. E na realidade não é, tá? O Tesouro, hoje o título público do Tesouro é o investimento mais seguro, é o que a gente chama de risco soberano. Tá? Porque assim, quando a gente fala de renda fixa, como é a poupança, como é um título público do Tesouro, o risco que existe ali é o risco de crédito, que é o quê? Como é uma dívida, eu estou emprestando dinheiro, eu corro o risco do quê? Do calote. Né? A gente recentemente teve o caso de 2 grandes bancos nos Estados Unidos que quebraram, então até o governo teve que intervir para ressarcir o pessoal. E aqui no Brasil, a probabilidade, por exemplo, da União, do governo federal, dela quebrar, dela acabar, é muito menor hoje, por exemplo, do que de uma empresa privada e do que de uma instituição financeira.
Primeiro que assim, se a gente não tiver mais ali o governo federal, a União, provavelmente a gente está num estado caótico. Aí é um estado de sítio que não quero nunca ver isso na minha vida. Exatamente, aí corra para as colinas, meu amigo. Talvez dinheiro vai ser a menor das suas preocupações. E hoje o Tesouro, nessa questão do risco de crédito, ele tem um bônus que hoje um banco ou que uma instituição privada não tem, que ele é dono do Banco Central. Então, se ele tiver com dificuldade para honrar a dívida interna, ele pode ir lá, imprimir mais dinheiro e pagar. É claro que isso vai gerar efeitos na inflação, mas deixar de pagar ele não vai. Então, por isso que eu falo hoje, para uma pessoa que ela quer investir, principalmente quem quer investir em prazos mais longos, se não quer correr tanto risco, vai para o título público do Tesouro, que é o risco soberano, é o produto mais seguro hoje que a gente tem no Brasil. Isso é bacana. O Tesouro Direto eu vejo com bons olhos, mas toda vez eu ouço a mesma coisa, que é importante a gente variar a carteira. Então, no caso, por exemplo, eu quero só investir em Tesouro Direto. Eu consigo variar essa carteira com o Tesouro Direto ou eu tenho que usar o Tesouro Direto, o CDB, que já é um empréstimo que a gente faz para uma agência bancária, teoricamente, né? Um LCI, ou dá para fazer tudo isso com o Tesouro Direto? Olha, hoje dá para você fazer essa diversificação no Tesouro, porque como eu comentei no início, o Tesouro hoje você tem vários produtos atrelados a taxas diferentes. Então eu tenho um título do Tesouro hoje atrelado à inflação, eu tenho um título do Tesouro hoje pré-fixado, eu tenho um título do Tesouro hoje atrelado à taxa de juros. Então são indicadores diferentes. Então se eu tenho hoje uma parte do meu capital num pré-fixado, uma parte hoje num IPCA+, e uma parte hoje num Selic, por exemplo, tá? Eu tenho uma diversificação de taxas. Tá? Então assim, é o ideal? Não, acho que dá para diversificar em várias categorias, independente do perfil da pessoa, se ela é mais conservadora, se ela é arrojada, moderada e tudo mais. Mas se a pessoa falar, não, eu sou 100% ultraconservador, ao extremo, e quero diversificar só no título público do Tesouro, consigo? Consegue. Entendi. Você está falando sobre a Selic, eu vi que tem algumas previsões aí de queda na Selic e na inflação, como você estava falando, né? Qual que é a expectativa para rendimento para os investimentos em Tesouro IPCA+, e o Tesouro pré-fixado? Legal, excelente pergunta. O que acontece hoje? O Banco Central, ele utiliza hoje a taxa de juros, que é a Selic, que é a taxa básica de juros hoje, como um instrumento, né, como um instrumento monetário para controlar a inflação no país. Então, toda vez que a gente tem a inflação subindo demais, o governo, junto com o Banco Central, eles começam a aumentar os juros. Por quê? Se aumenta os juros, você, se a gente vai no banco tentar pegar um crédito, um financiamento, fica mais caro. Então, eles querem fazer uma política contracionista. Eles querem tirar dinheiro das ruas para que o brasileiro pare de consumir, para que a inflação ceda e que o Brasil volte a ficar num estado saudável ali nessa questão dos preços. Então, toda vez que eu tenho inflação subindo demais, essa taxa de juros vai começar a subir também para derrubar essa inflação. À medida que a inflação começa a ser derrubada, que ela começa a ceder, aí o governo já não tem mais por que manter os juros tão altos. E aí eles começam a diminuir esses juros para aquecer a economia e incentivar o consumo, incentivar o gasto ali das famílias. Então, a gente vai entrar agora no momento de provável queda de juros, porque a inflação já tem um tempo que está... Ninguém aguenta mais, Alisson. Exatamente. O supermercado está insuportável. Exatamente. Tudo não para de subir. E já teve pior, né? A gente teve uma melhora recente por causa disso. O juros se manteve nesse patamar de quase 14%, que é bem elevado, fez com que a inflação cedesse. E agora, né, já temos até uma pressão por parte do governo junto ao Banco Central. O Banco Central, o Roberto Campos, né, já deu uma declaração falando que as vias, né, de controle ali da inflação já estão bem pavimentadas. Então isso já nos dá um sinal de que podemos ter aí já um início de ciclo de queda dessa taxa de juros a partir da próxima reunião do Banco Central. Tem uma última pergunta que é uma pergunta de um telespectador. Tenho que pagar imposto sobre o rendimento do Tesouro Direto? Sim, tem que pagar imposto. Hoje o Tesouro Direto, a gente tem a tabela regressiva, tá, de imposto de renda. Se você tem uma aplicação onde o resgate vai acontecer em menos de 6 meses, você vai ter 22,5% de imposto de renda sobre o lucro. Se o resgate acontecer de 6 meses a 1 ano, aí já cai para 20% essa alíquota.
De 1 ano a 2 anos cai para 17,5% e acima de 2 anos é a menor alíquota, que é 15% de imposto de renda sobre o lucro, tá? Então, vai ter, sim, imposto de renda no Tesouro. Aí, às vezes, o investidor que não gosta tanto dessa questão de imposto de renda, aí tem outras opções que dá para ele investir que vão ser isentas. Tá? A LCI ainda é isenta? LCI é isenta, a LCA é isenta, tem as CRIs, as CRAs, tem as debêntures incentivadas, que também são isentas. Então, aí tem outras opções aí isentas de imposto de renda. Como a gente tem 1 minuto só, não dá para fazer uma pergunta do querido amigo nosso aqui, o Wellington, do Alô Cidade, portal daqui do sul de Minas Gerais. Ele está perguntando sobre previdência privada, se vale a pena ou o Tesouro Direto. Vamos fazer o seguinte, entra na rede social do Alisson lá e aí você faz essa pergunta, pode ser? Vai lá com ele lá e dá essa perguntada para ele. A gente tem 30 segundos. Obrigado, Alisson. Uma ótima tarde. Deixa tua rede para quem quiser te acompanhar. Legal, eu que agradeço, Cadu. O pessoal pode me acompanhar hoje no Instagram, tem lá o @Alisson, com 2 L's e 2 S, .xpinvest. Eu sou bem mais atuante também no LinkedIn, então quem quiser entrar lá no LinkedIn, é só procurar Alisson Alves, sempre Alisson, 2 L's, 2 S, Alves da Riva Investimentos. Tem meu contato lá também. Então, nessas duas redes ali, o pessoal consegue me achar, mandar um inbox, fazer uma dúvida. Então, se quiser marcar uma reunião para tirar algumas dúvidas também. Show de bola, Alisson. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!